Pessoal, boa noite. Então, nós vamos primeiramente apresentar o PI. Depois eu vou fazer a autoavaliação e depois eu vou comentar sobre a prova e sobre o material, tá? Ok? Que eu postei lá no AVA e tal e tudo mais. Então, vamos lá. Quem é que tem que apresentar o PI? Oi, professora, tudo bem? Nós temos que apresentar, mas acho que só estamos eu, a Cleise e a Keila. Pode ser, sem o restante da equipe? Não. Então, vamos Então aguardar. vamos esperar. Então, eu vou começar a autoavaliação, senão hoje é muita coisa. Prof, deixa eu perguntar, a gente vai mostrar só o vídeo? Não, vocês podem comentar, né, sobre a pesquisa, sobre o artigo. Entendi. Né? E passar o vídeo também? Pode, deve passar o vídeo, né? Ah, Deve, inclusive. Quem é o grupo de vocês? acho que tá faltando a Fátima e o Jonathan, né? Ah, oi? Oi. Tá. Então, ok. Então, nós vamos fazendo a autoavaliação, tá? Para a gente não. Nós temos muita coisa hoje para fazer. Psicologia. Meu Deus, será que é isso? É. Ai, deixa eu ver aqui. O que eu coloquei aqui? Ah, tá. Isso aqui é da outra. Então, vamos lá. Nota de participação. Então, nós vamos fazer a avaliação, depois a gente apresenta o PI, então, porque depois ainda tem que comentar da matéria, tudo certinho. E tudo que eu postei lá no AVA e tal. Então, o que vocês têm que pensar agora sobre a autoavaliação, que vale 1 ponto. Referente ao quê? Se vocês fizeram todas as atividades solicitadas, se vocês fizeram as questões, se vocês participaram de todas as atividades e o que vocês acharam das aulas, se vocês têm alguma sugestão, alguma questão assim, ok? Daí depois a gente apresenta o PI. Adilson, acho que esse menino não estuda mais, né? Ana Carolina, tá aí? Acho que esses aqui não. Andressa. Camila. Daiane. Tem eu, prof. Camila se pulou pro D. Cleise. A Gleice. Pode falar. A pergunta é se eu mereço um ou dois. Se você fez todas as atividades e tal, né? Sim, fiz todas as atividades avaliativas de frequência, os artigos, sempre mantenho em dia, participo das aulas, além de eu acreditar que eu mereço, eu também sou participativa nas aulas, nas questões das atividades, engajada ali no grupo. E os temas, né? Os temas de debates também são bastante interessantes, muitas reflexões. Acredito que sim. Tá, e você tem alguma sugestão, alguma crítica sobre a aula? Da minha parte, não, prof, porque eu gosto bastante das suas aulas, me identifico com a sua didática, até com a questão de ser direta e franca, como eu sempre falei. Assim, não tenho... construtivo e positivo, acho que você manda muito bem, fala direto e de uma linguagem que a gente consegue, não é técnica, né? A gente consegue absorver e transmitir para um plano mais realista, né, diário. E também instiga bastante a fazer as pesquisas, ir atrás de alguma coisa que não entendeu ali, porque não fica só na aula, né? Não, tem que. É isso aí. Isso Esse era o aí. objetivo. Hein? Da minha parte, assim,
a crítica é positiva, acho que tô bem inteirada com a questão da tua didática desafinada, né? Afinada. Ó, nós conseguimos chegar em harmonia. Ok, ótimo. Muito bem. Não, você, né? Ponta firme. Daiane, tá por aí? Daisy Lee, pode falar. Fiz todas as atividades, as de frequência, as avaliativas, os trabalhos, me empenhei bastante nos trabalhos, e os artigos, como do bimestre passado, eu acho que para mim ficou assim um pouco a desejar, mas em questão do meu estudo, não dos artigos. Eu gostaria de ter lido mais. Tem um que eu ainda não consegui ler, que ele tem 200 e poucas páginas, né? Ele é um livro. Ele é um livro, eu não consegui... Ele é um livro. Eu não consegui ler ainda, mas eu quero ler, sim. E é isso, gostei bastante dos trabalhos, principalmente esse último dos adolescentes. Gostei do primeiro também, mas esse último achei bem mais interessante. E eu acho que é isso. Tá, você não tem nenhuma crítica, nada, nenhuma sugestão? Fique à vontade. Sugestão? Tenho, acho que uma sugestão, assim, mas não não diretamente a você, diretamente para todos, né? Que eu acho que nos trabalhos, eu acho interessante os professores orientarem mais, assim, sabe? Uhum. Não nos trabalhos mais simples, aqueles que a gente faz e manda no Word, digamos assim, mas nesses trabalhos mais elaborados, eu acho interessante uma participação maior, assim, dos professores para um direcionamento, né, como o projeto integrador e outros trabalhos. Mas só. O projeto integrador, eu deixo os estudantes bem livre, tá? Então, se o acadêmico ele quiser é uma criação dele, né? Se ele passa para mim, eu olho, verifico, mas é uma criação dele, é um momento dele criar. Só se ele faz uma coisa muito absurda, muito fora, mas é um momento do acadêmico. Eu explico o trabalho, mas eu dou bastante autonomia para o acadêmico, e se ele tem dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição. Certo. Eu estou sempre à disposição do acadêmico. Agora, eu não vou dizer, lê esse artigo, faz isso, faz aquilo, não. É o momento de criação. É a mesma coisa que eu fiz em relação aos projetos. Eu deixei vocês livres, vocês irem atrás, né? Os acadêmicos que me mandaram e-mail, que me procuraram, eu verifiquei se os trabalhos estavam ok e tal. Mas o acadêmico ele tem que ter essa autonomia, ok? Certo. Só isso, prof. Então tá bom, tá ótimo. Eduardo. Oi, professora, estou aqui. Pois não, Eduardo? Pois não, desculpa. Tá tendo uma autoavaliação agora, né? Existem alguns parâmetros, alguns critérios para a gente ir? Ou que eu falei no começo, você tem que verificar. Vale de 0 a 1 a tua nota de participação. Se você fez todos as perguntas, se você leu o material, se você participou das aulas, se você cumpriu o seu papel como acadêmico, e se você tem alguma crítica às aulas, à professora, se você tem alguma sugestão, fique à vontade. Entendi. Eu acho que eu mereço 1. Eu me dediquei bastante, principalmente nos trabalhos. Eu ainda não consegui ler os artigos no bimestre passado, eu consegui ler mais. Eu ainda não tive a possibilidade de ler nesse bimestre, mas eu pretendo ler alguns deles. Eu acho que eu mereço 1. Ok. Alguma sugestão, alguma crítica, alguma questão? Professor, eu acho que os problemas que eu tenho, não só com você, mas que eu estou tendo atualmente com a universidade, são muito referentes às aulas à distância, assim. Então, eu acho que são questões de comunicação
que eu estou tendo, inclusive, em outras matérias, que acaba tendo uma dificuldade um pouco maior para eu me prender nas aulas. Mas eu acredito que é uma coisa relacionada a esse modelo de aula à distância que talvez... Mas eu não falei seja com muito você, compatível comigo. Eduardo? Oi? Mas eu falei com você? Não, de forma alguma. É o que eu comentei. Ah, ok. Uhum. Fabiane. Falou eu, prof. Elisane? Deixa eu ver. Não, você não é dessa turma. Você não está nessa turma. Fabiane. Entendi. É que é Oi, por professora, boa noite. Oi. Boa noite. Sou eu. Pois não, Fabiane. Professora, cheguei agora, o que está acontecendo? É a autoavaliação. Tá, a senhora quer que eu fale sobre... Você, se você fez todos os trabalhos, se você participou, se você vale E em relação às aulas, se você tem alguma crítica em relação a eu, professora, as aulas e tal. Então, professora, eu procurei fazer o meu melhor, né? Eu acho que tenho que melhorar, claro, né? Me esforcei, né? Fiz as atividades, tudo mais. Quanto à aula, foi produtiva, né? Eu só não gosto muito desse sistema da senhora, de a gente se autoavaliar, é meio estranho, sabe? Assim, não me sinto confortável, professora, para ser sincera. Mas o psicólogo precisa aprender. O psicólogo, inclusive, ele se autoavalia na frente do paciente. Vá treinando. É amada. Sim, mas eu estou sendo sincera, prof. Não, mas tudo bem. Confortável, não é uma coisa... Mas, assim, as aulas foram boas, né? O conteúdo foi ótimo também, gostei bastante, aprendi. Agora vamos ver as provas, né, prof? Daí... Ativo aí. Aí o estudante tem que dar resultado. Né? É verdade. E hoje nós estamos... A questão da metacognição, a questão da autoavaliação, está muito forte. A própria neuropsicopedagogia hoje. O estudante, ele precisa se perceber no processo. Tá? Professora? Sim. Pois não? Licença, a Fabiola está tentando entrar faz um tempo já e não consegue. Mas ela não está, eu não recebi nenhuma solicitação dela. Ela falou que já saiu e entrou várias vezes e ainda não conseguiu, mas tá bom, vou falar para ela. Fala para ela que deve ser algum problema, porque eu não recebi mais nenhum convite até o momento. Ok. Porque parece aqui bem no volume bem alto. É algum problema no sistema dela mesmo, tá? Ok? Então, professora, sobre a sua matéria, ela é muito legal, muito importante, né? E para mim, eu aprendi muita coisa, porque eu também tenho adolescente em casa, né? Então, me ajudou bastante, assim, a matéria em si, né? O conteúdo. Então, algumas coisas eu ia praticando aqui em casa, né, com a minha filha, né, mudando algumas coisas, né, no ensinamento, né, para ela. Então, é muito legal. Foi boa, professora. Vamos ver agora, né? Estou na expectativa dessas provas, né? Todos nós estamos, né? Que dê tudo certo para todo mundo aí. É isso aí. Ingrid. João. Olá, professora, boa noite. Boa noite, João. Tudo certo? Tudo bem, boa noite, pessoal. Então, professora, eu acho que eu me esforcei nesse semestre, bimestre, né? Bimestre. Eu acho que eu mereço, essa senhora, é um ponto que vale, né? 0,1. Porque eu acho que eu respondi todas as questões ali, participei de todas as aulas, se não me engano, e procurei aprender, e achei interessante, né, os projetos, né, que agora que a gente começou a ver o que a gente vai fazer na prática. Até eu sugiro, assim, que é bem interessante esse tipo de projeto, que interagindo mais para o que a gente vai usar no dia a dia como psicólogo, né? Como se fosse um projeto para a gente aprender o que a gente vai fazer lá depois que se formar. Isso que eu acho interessante, se aproximar ao máximo da prática, né?
Não sei se eu consegui perguntar certo. Tá bom, senhor? Mais alguma questão, Não, João? não tenho, não tenho. A aula da senhora até eu gosto da aula, bem interessante. É que é uma aula que motiva, né? Porque daí a gente começa a ver o que a gente vai aprender, que vai precisar usar depois, né? É bem motivadora a sua aula. Obrigado. Ok, muito bem. O Jorge, está por aí? Tô sim, prof. Boa noite. Boa noite, Jorge. Vamos lá. Bora. Professora, eu mereço sim um ponto, me esforcei bastante nesse bimestre, vi os artigos, vi os vídeos que a professora deixou lá. Tô bem contente com o meu desempenho, foi melhor do que o bimestre passado. Também achei. E acredito que mereço sim um ponto. Alguma questão? Não, professora, pra mim tá tudo certo. Às vezes parece que eu sou meio estúpido e tal, mas não, é meu jeito mesmo. E às vezes eu debato bastante. Não, mas eu não percebi isso. Porque se eu perceber estupidez ou grosseria, eu chamo o aluno individual para conversar. Sim, com Na certeza. sala de vocês, eu não percebi de maneira alguma, nenhum acadêmico. Eu também sou, né? Às vezes eu sou diretona, assim, sou secona, né? Porque tá na genética, tá? Não percebi isso, Jorge. Só se você foi com algum estudante, né? Não. É que teve alguns assuntos que a professora abordou que não fiquei muito contente e eu contestei eles. Mas se a professora não interpretou de uma forma estúpida e nem grosseira, para mim tá ótimo. Não, eu não. Veja bem uma coisa, né? Você contestar, tá? Você contestar é uma coisa. Você dizer que não gosta do autor e nunca ter lido ele, daí é ignorância. Não, com certeza. Mas foi assuntos relacionados não à matéria, assim. Às vezes algum papo que a gente estava conversando e tal. Mas se a professora não interpretou assim, eu fico contente. Que normalmente eu debato alguns assuntos mesmo. E a forma, assim, eu vou falar, professora, para mim é difícil a questão da professora ser muito direta. Eu trabalho isso em mim e acredito que alguns alunos também se sintam dessa forma. Mas fale por você, não pelo colega. Não, sim, tô falando por mim. Em relação a isso é difícil para mim, mas eu tenho trabalhado isso e acredito que é a forma com que a professora sempre deu aula e sempre vai dar, então... não vou mudar não, meu filho. Em relação a isso, tá tudo certo. Aprende, né? Se o aluno não aprendesse, eu ia mudar, mas como o aluno aprende, né? Não, tá tudo tranquilo para mim, professora. É somente isso mesmo. Não, ótimo, não é? Porque para mim não adianta vir aqui com mimimi, biribibi, né? Ai, vamos ver a florzinha, o bichinho, e não ensinar nada. Aí a gente pega aluno lá no 9º e no 10º período que você tem que ensinar a fazer parágrafo. Larissa, dá vontade de chorar até. Valeu, Jorge, boa sorte para você. Larissa. Valeu, prof, boa noite. Boa noite. Larissa, não? Lucimara. Boa noite, prof. Oi, Lucimara, fale-me. É Laucimara. É Laucimara, tá bom, desculpa. Estou acostumada já. Não, mas tem que falar correto. Eu acho que eu também mereço um, prof. Eu acho que a tua disciplina, assim, agregou bastante conhecimento para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional de pedagogia, e li, né, alguns artigos, fiz todas as atividades ali de frequência, procuro, na medida do possível, participar da sua aula. O projeto, para mim, foi muito... foi de grande valia, assim, eu acho que no meu grupo, assim, eu pude participar bastante, trazer algumas experiências, e eu acho que o segundo bimestre, para mim, foi bem mais produtivo do que o primeiro. Então, é isso.
fui aprendendo, Tá. né, e fui compreendendo um pouco melhor, assim, o trabalho da prof, como os colegas ali falaram, né, então, no começo a gente se assusta um pouco, né, com essa didática da professora, mas a gente vai se acostumando, e é aquilo que o Jorge falou, é a metodologia da prof, né, é a maneira que a professora entende que tem que transmitir o conhecimento, e o objetivo é cumprido da gente realmente aprender na sua disciplina. Mas confesso que também, às vezes, me assusta esse seu jeito, assim, mas cumpre o objetivo que é o né, da prof ensinar e de nós, enquanto estudantes, aprendermos. Mas é uma matéria, assim, que eu gostei muito, né? E é isso. Daí psicólogo vive sob pressão, né? Tem que aprender. Já tem que aprender desde cedo. E estamos aprendendo. Daí chega lá no estágio, a porta se fecha, vem... Mas estou me preparando já para o estágio, já. Já vai aprendendo, Amanda, já vai aprendendo, né? A vida é uma panela de pressão, minha filha, qualquer hora explode. Explode. Renata, tá por aí? Oi, não? Boa noite. Oi, Renata, vamos lá, fale. Bom, eu acredito que eu mereça eu me dediquei aos trabalhos, empenhei bastante nesse último trabalho, fiz as atividades de frequência e agreguei bastante conhecimento nesse último bimestre, então acredito que pelo meu empenho, pelo meu esforço dentro do possível, eu acredito que mereça sim. Ok, você tem alguma sugestão, alguma questão em relação à disciplina? Fique à vontade. Não, professora, eu só fiquei um pouco dividida que quando na semana que teve a palestra lá com o professor Tiago, eu fiquei dividida, eu não sabia se assistia a aula do professor, que eu gosto bastante, ou participava da palestra. Então, foi uma decisão ali que eu tive que tomar, mas é só em relação a isso mesmo. Ah, tá. Não, é porque na realidade, né, Renata, como eu sou muito comprometida, eu sou uma professora comprometida, eu não perco tempo, eu acho que o acadêmico ele está pagando um curso caro, né? E que ele precisa, logicamente, participar de eventos, eu acho isso fundamental, né? Inclusive, nós temos o grupo de eventos, tudo, e na realidade eu gravei a aula e deixei lá, né? Claro. Sim, daí alguns estudantes vieram, né? Mas, assim, para não deixar vocês em branco, né? Porque eu fico bem preocupada, né? Porque a gente tem um compromisso, tanto que a maioria dos eventos nós realizamos no sábado, né? A maioria, para não atrapalhar as aulas já, né? Que já a gente pensa que é muita aula, gente. Eu fui a olhar o plano de ensino, eu trabalhei tudo, mas ficou um monte de coisa ainda que eu queria estar trabalhando com vocês, né, Renata? Mas, né, fazer o quê, né, Renata? Mais alguma questão, Renata? Não, seria somente isso, professora. Ok. Agora eu nunca sei falar direito o nome dele, é Richard? Richard, professor. Eu falo o teu nome errado, né? Como que fala o teu nome? É Richardson, professora. É Richard? Mas eu atendo, já estou acostumado. É Richardson, professora, mas eu professora, atendo por Richardson, por Richardson. Não, tem que falar certo o nome. Mas é Richardson, professora. Mas vamos lá, fala lá. Richards. Então, professora, eu acho que eu mereço também esse ponto. Esse semestre eu consegui me concentrar um pouquinho mais, consegui focar um pouquinho mais. Esse passado eu tive um pouquinho mais de dificuldade. Esse eu me esforcei um pouquinho mais em relação para fazer as atividades, os trabalhos. Tem bastante do trabalho que a professora passou também. Tanto eu e meu grupo, né? O trabalho que a professora passou foi um trabalho que a gente conseguiu conversar bastante entre o grupo e tal. Eu, particularmente, gostei bastante, professora. Então, eu acho que eu mereço, sim, esse ponto aí pelo meu esforço. Tá, ok. Você tem alguma questão a mais que você quer comentar? Fique à vontade.
Não, prof, para mim, tipo, acaba é mais no que os colegas também batem, assim, essa dificuldade por ser eu mesmo tenho bastante dificuldade, professor, até de estar comentário, assim, pelo match, assim, pela chamada. Eu acredito que se fosse no presencial eu iria participar mais. Uhum. Ok, assim, então. Pessoalmente, mas sucesso para você. Rúbia, tá por aí? Nada, Aline. Aline Teles. Amanda. Ana Flávia. Boa noite, professora. Quem é que está? Ana Flávia? Vamos lá, Ana Flávia. Nos fale tudo. Então, eu também acho que eu mereço um. Acredito que eu vou tão bem quanto eu fui na última prova. Fiz todas as atividades de frequência também. Eu reparei que eram as perguntas da prova anterior também. Meu grupo também fez um excelente trabalho, acho que só agrega mais conhecimento isso, então, assim, foi muito interessante, foi muito bacana fazer, o aprendizado foi grande. Não tenho nenhuma reclamação a fazer, ao contrário, eu gostei muito da sua matéria e da forma também que a senhora dá aula, estou falando de mim em particular, né? Exatamente, tem que falar, né? A gente fala pela gente, não pelo outro, Sim, isso aí só dá confusão. Eu gosto bastante dessa forma, porque eu sempre acredito que tudo que a professora ou qualquer outro professor ali, como que eu posso dizer assim, ele coloca alguma coisa, um desafio para a gente, sempre tem um motivo, sempre tem um porquê daquilo ali. Então, eu sempre tento ir, assim, entender o porquê dessas coisas. Então, assim, não tenho nenhuma reclamação, gostei muito e gosto dessa forma que a professora dá aula. Acho que lá na frente eu vou lembrar disso. Vai lembrar, né? Porque o psicólogo, ele tem que ser tora, né? Senão, no primeiro paciente, ele chora junto com o paciente, amiga. Sim. É isso aí, Ana. Obrigada. Ele vai chorar junto, né? Aí não dá, né? O primeiro não que ele recebe, que o paciente, a primeira sessão que o paciente não vem, ele morre. Bom, pessoal, Anneli, tá por aí? Valeu, Ana. O Antônio. Ariadne. Oi, prof, tá me ouvindo? Estou, pode falar. Tudo bem? Tudo. Então, prof, Você é minha aluna no EAD também? Não, é uma outra Ariadne. Não, né? Daquela estudos antropológicos. Mas não sei se... Então, prof, eu acredito que eu mereço um ponto, porque me dediquei bastante, participei de todas as atividades, e, bom, eu gostaria de agradecer pela tua disposição, pelo teu conhecimento transmitido, foi muito enriquecedor, e, enfim, foi muito bom estar aí com você esse período. Muito obrigada, prof. Gostei. Quanta gratidão, né? Valeu, Ariadne. Obrigada, prof. Eu que agradeço, tá? Agradeço o seu carinho. Bárbara. Camila. Caroline. Pessoal, quem não tiver na autoavaliação, eu vou repensar. Cleiton. Eduarda. Eliane. Acho que essa aqui não vem mais. Elisângela. Emily. Fabiola.
Prof, pulou eu. Agora eu sou dessa turma. Ah, agora sim, pode falar. Fale-me, bonita. Eu acho que eu mereço um também. Será né? que você merece? Será? Quem sabe mais do que eu, né? O que eu fiz? Então, na realidade, assim, eu penso que eu participei de todas as atividades, fiz todas as atividades lá do AVA, vi os vídeos, li artigos, me empenhei nos trabalhos em equipe, né, da sua disciplina, e que, por sinal, foi muito bom para a gente, para um aprendizado, foi muito bacana ter realizado os trabalhos. Então, é isso. Eu acho que eu mereço um ponto. Você tem alguma crítica, alguma sugestão? Fique à vontade. Não, prof, eu gosto muito, também me identifico muito com o seu perfil, né, de abordagem, de ensino, essa coisa de ser direta mesmo, e vamos lá, e tem que fazer, e é assim, né, e vamos. Eu acho que ajuda muito também a gente, né, a correr atrás das coisas, como foi falado. Então, para mim, é nota 10 para você, viu? Para nós, né? Para nós. Pessoal, para nós. Muito bem. Elisângela. Emily. Fabiola. Fátima. Oi, professora. Quem é a Fabiola? Vamos lá, Fabiola. Me conte tudo. Eu acho que eu mereço um também. Me dediquei, fiz tudo que eu pude fazer no meu tempo, com as minhas limitações de tempo, de tudo. Na pandemia é complicado a gente estudar em casa, ninguém está acostumado com esse método, né? Não. Então, assim bem cansativo, né? Exatamente. Para quem trabalha à noite também. À noite não, quem trabalha, né, durante o dia. Chega em casa, né? A gente só quer descansar e sabe que tem que se dedicar para as aulas. Então, eu acho que eu mereço um ponto. Porque acho que na tua aula eu nunca dormi. Confesso que já dormi em várias aulas. Comigo não dá para dormir, né? Porque só com o meu tom de voz não dá para dormir. Complicada. Meus irmãos é que falam, e você não está dando aula agora. Gente, eu dou aula 24 horas, eu acho. Eu falo com a minha vizinha, hoje ela me convidou para almoçar, porque eu não ia comer, né? Eu emagreci 1 quilo essa semana, porque eu não tive tempo de fazer almoço. Daí, já emagreci 1 quilo de domingo para hoje. Aí, ela disse, Edi, você não está dando aula, né? Estou sempre dando aula, acho que não você está em casa, né? Você não desincorpora, né, Fabiola? Alguma sugestão, Fabiola, crítica, fiquem à vontade, pode falar. Porque se eu não gostar, eu já digo também, acabou, pronto. Já está resolvido. Então... Tem que economizar terapia, gente. Vocês não sabem economizar terapia, é muito mimimi, tem que resolver na hora. Resolveu na hora, economiza tempo na terapia. Mas o que é mimimi para a senhora? Depois, mimimi? No final eu te explico. Não é o mimimi que o pessoal fala na internet, tá bom? Entendi. Tá, eu já te explico. Não, bom, mas, eu acho que é isso. O seu jeito, às vezes, assusta um pouco mesmo. Mas... E daí, às vezes, o quê, né? Parece que é o que me pareceu algumas vezes, tá? Não estou falando que é. Mas, às vezes... dependendo do que é o assunto que está sendo abordado, às vezes tem um tom de preconceito, às vezes, eu achei, algumas vezes. Porém, eu percebi que é o seu jeito e é a forma com que a senhora encara as coisas, né? Enfim. É o meu ponto de vista. Exatamente. Mas é isso. Exatamente. Eu acho que o adolescente ele tem que estudar, trabalhar. Sim. Eu sou dessa geração. Com 12 anos, a minha carteira era assinada.
Eu também, 14 anos já trabalhava. Exatamente, né? Mas fazer o quê, né? É outra geração. Então é isso, prof. E a gente não está aqui para... Aí é que está, né? O estudante de psicologia, ele tem que tomar cuidado, porque às vezes ele viaja. Bom, vamos lá. Fátima. Sou eu, professora. Fale lá. Prof, com certeza eu mereço um, com toda Você certeza. Você fez tudo, Fátima? Você faz, né? Então, eu sempre faço tudo. Eu acredito que eu não consegui assistir sua aula desde o começo umas 3 vezes por conta do meu trabalho. Como eu sou autônoma e por conta dessa pandemia abre e fecha, quando tinha serviço, eu tinha que ficar trabalhando e recuperar o tempo perdido. Então, às vezes, eu chegava atrasada na aula, inclusive hoje foi um dia. Mas, quanto à sua disciplina, aprendi muito, principalmente a pesquisar mais. Os projetos que a gente fez foram todos fantásticos, assim. Claro que a gente se cobra para fazer cada vez melhor, né? Do primeiro até o último que a gente fez. O nosso grupo foi muito bem, a gente cresceu juntos. Então, foi uma oportunidade única. E todos os trabalhos que nós fizemos na sua disciplina, suas dicas foram fantásticas, tenho certeza que eu vou levar para a vida. Achei muito Foca na aprendizagem, né? Você focou na aprendizagem, né, Fátima? Sim, foquei bastante, Parabéns professora. Pra você. Parabéns. E nunca vou esquecer o agente, agora virou até um tique na minha vida já. Quando eu fico falando muito agente, eu já quero mudar. Então, para mim, foi fantástico nesse sentido. A diversidade da aula online é fato para todo mundo, cada um na sua realidade, né, na sua maneira de aprender. Tive um pouco de dificuldade em relação a isso, porém, o mimimi não me venceu e eu fiz tudo o que tinha que fazer. Então, acredito que eu mereço esse 1 ponto, sim, professora. Ótimo. Alguma sugestão, alguma questão? Prof, não criticaria nada, não. Eu acho que pode ser, como alguns colegas meus falaram, que a questão de ser online pode ser que a gente fique um pouquinho emocionalmente mais, poxa, tá muita coisa, né? Acredito que se fosse presencial diminuiria essa nossa forma de aprender. Os artigos eu achei bastante, realmente, muita leitura, mas foi um todo nesse semestre, não foi só a sua disciplina. Todas as disciplinas foram mais intensas na questão de leitura nesse semestre, então acabou, mas deu tudo certo, eu estou bem feliz com esse semestre, que eu estava com medo e acabei fechando tudo redondinho. Não tem nenhuma crítica assim pontual, professora, nenhuma não, aprendi muito com o seu jeito, inclusive, gosto desse jeito da pancadaria, eu aprendo mais assim no... Vamos lá, minha filha, levanta, entendeu? Eu gosto disso, então é isso. Segue o baile, não sei se nós vamos nos ver no próximo semestre. Pois é, não sabemos. Gabriela. Valeu, Gabriela. Giovana. Ágata. Oi, prof, tudo bem? Quem é que está a falar? Ágata. Ah, tá lá. Pode falar, Ágata. Prof, eu acho que eu mereço 1 ponto por todas as atividades. Acho que da mesma forma que a Fátima falou, eu não consegui participar de algumas aulas também por questão do trabalho. Mas, assim, o conglomerado de matéria que você coloca perante o desenvolvimento, eu acho ótimo o que você apanha dessa matéria. É muito pontual, assim, tipo, dá para entender muito bem. E não é uma matéria que eu goste, que eu tenha apreço, assim, esse assunto, mas, assim, é muito bom que você apanhe e o jeito que você mostra na sua matéria. Eu gosto. Agora, sobre opinião minha, é bem complicado lidar com a senhora, não que eu esteja lidando diretamente, mas, assim, é bem complicado, às vezes, eu acho que perde um pouco da linha do direta para o grossa. Dá muita atenção para alguns alunos e nenhuma atenção para outros. Às vezes, alguns alunos falam, a senhora corta, e eu não entendo muito porquê, não deixa o aluno falar até o final. Mas, assim, se a senhora acha que isso tá certo e tudo mais, eu não tenho muito o que falar, até porque a senhora já tem bastante experiência para saber o que faz e o que deixa de fazer.
Acho que deixa a desejar em alguns pontos, assim, de sensibilidade com os alunos, porque não é fácil para ninguém. Mas, de resto, da matéria, eu acho ótimo. Conteúdo, ótimo. Ok. Olha, se eu cortei você, eu não lembro, né? Mas quem está com a câmera ligada, a gente vê mais, né? Esse é o problema. Então, isso é fato, sabe, Agatha? A gente acaba focando nas pessoas, daí fica aquela fotinha ali, às vezes é meio difícil mesmo, o professor se perde, e esse é o meu jeitão mesmo, tá? Graças a Deus eu tenho muito sucesso, sou altamente homenageada, recebo prêmios, né, dou cursos pelo Brasil inteiro, não me falta trabalho, tá? Então esse é o meu jeitão, com 55 anos, não tenho mais horário. E a questão da câmera ligada é outra coisa. Então, às vezes, não é, infelizmente, é o visual. E outra coisa, quando você liga você coloca o slide, você não vê vocês. Então, às vezes, o aluno coloca alguma coisa ali no chat, tudo, você acaba não vendo. Então, o Meet tem isso. Agora foi criada uma ferramenta, só que eu não aprendi, tá? Eu não aprendi a ferramenta que você consegue colocar o slide e coloca e consegue ver o estudante. Não, tudo bem, prof. Assim, foi uma análise minha que eu vi durante o curso, não uma nem duas vezes, foram em todas as aulas. Mas é uma dificuldade sua, acredito também que todo mundo tem a sua dificuldade de lidar com aula online, faz parte. E de resto, não estou diminuindo o teu sucesso, da tua caminhada até aqui. Eu acredito que é onde chegou é porque mereceu. E, da mesma forma, desejo boa sorte. Da mesma forma que você está desejando para todos os alunos. Exatamente, eu desejo sucesso a vocês, tá? E todas as aulas, eu sempre perguntei, em todas as aulas, se tinha alguma questão para me falar, E é lamentável você deixar para falar no final da aula, no último dia, Tem e-mail... Nunca me senti à vontade, professora, eu nunca senti que a senhora realmente deu espaço, mesmo que tenha falado. Todo final de aula... falei, deveria ter dito antes, mas também acredito que não tenha transtornado uma barreira na minha aprendizagem. Não, de repente eu atrapalhei a sua aprendizagem. Ellen. A Ellen está aí? Prof, a Ellen viajou porque o vô dela acabou de falecer, e aí ela viajou pro velório. Coitada. Prof, a Bárbara tá mandando mensagem que pediu avisar que ela tá tentando entrar na aula e não tá conseguindo. Ela acha que é algum problema na parte dela lá. Ela pediu para a professora. Porque eu não recebi, porque quando eu recebo eu dou ok aqui. Ela pediu para avisar a professora, que a Bárbara não conseguiu entrar, que eu tô mandando lá, mas não tá dando certo. Acho que deve ser lá na casa dela. Tá bom. Muito bem. A Isabela não tá mais. Deve ser. Você pede para ela desligar e ligar novamente. Tá? Isabela. Qual delas, prof? Espera aí. Isabela Salmazo. Ah, sou eu. Desculpa, não sei se eu falei certo. Falou, é Salmazo. Então, professora, eu acho que eu fui bem esse bimestre. Não tanto quanto eu gostaria, mas eu acho que existiu uma evolução desde o comecinho do ano até agora, uma evolução acadêmica, assim, principalmente nos trabalhos, nas pesquisas. Eu acho que as suas dicas ajudaram muito, mesmo de outras equipes, eu fui absorvendo para fazer uns trabalhos melhores. Eu gosto da sua matéria, eu gosto do jeito que você ensina, eu acho que você é uma pessoa bem assertiva. E, bom, sobre todos os conteúdos que estão no AVA, eu não consegui estudar todos ainda, tem muito artigo lá que eu não consegui ver ainda, mas eu pretendo ver para estudar para a prova, agora no final de semana. Eu não sei se eu vou conseguir ver todos, mas eu acho que, assim, são artigos muito bons, tem conteúdos muito relevantes,
também eu salvo para ver depois, assim, aconteceu isso em algumas outras matérias, eu vejo nas férias. Eu acho que na sua matéria eu vou acabar fazendo isso também. Mas, enfim, é isso, prof. Uma coisa, parabéns para ti, Isabela, uma coisa vocês têm que entender. Tá? Na última aula, eu trouxe Eric e Erickson para vocês entenderem uma questão. Quem prestou bastante atenção na aula de Eric e Erickson, tá? Entendeu o quê? Que para você ser terapeuta, você precisa entender as fases de desenvolvimento, né, Isabela? Porque se você estiver atendendo um idoso, tá? Você tem, né, de repente ele tem lá uma fase regressiva. Então, todas as disciplinas do curso, elas são importantes, mas a de desenvolvimento e a de aprendizagem, elas são fundamentais. São base, né? Exatamente, elas são base, tá? Ela é a base para nós, porque daí, se você vai trabalhar dentro da psicanálise, se você vai trabalhar na TCC, qual que você vai trabalhar, tá? Não tem problema. O problema é que você precisa entender isso. Eu acho que Eric Erickson fez um estudo fantástico, né? Ok, Isabela? Parabéns, então, sucesso para você. Obrigada. Tá? E é isso aí, a gente tem que tentar melhorar, né? Todo mundo. Isabela Oliveira. Boa noite, professora. Boa noite. Mereço sim um ponto, porque realizei todas as atividades que foram propostas pela senhora nesse bimestre. Acredito também que melhorei meu desenvolvimento acadêmico. Os artigos muito bons. Como a Isa também não consegui ler todos, vou deixar para ler mais para frente. E apenas críticas positivas para a senhora. A sua aula de muita riqueza, muito aprendizado. Gostei muito, consegui levar isso para a vida, para minha casa também. E é isso. Obrigada e tudo de bom para a senhora. Para você também. Eu postei lá, depois eu vou explicar, eu coloquei vários livros lá para vocês, tá? Para deixar para a biblioteca de vocês. Eu dei uma sugestão para a turma da manhã e eles já estão se mobilizando. Quem achar livro em PDF e passando para o grupo, você vai criando uma biblioteca em PDF. Daí já tem estudante fazendo impressão, tudo, eu acho que isso aí ajuda bastante, tá? Isadora. Boa noite. Cadê a Isadora? Pode falar, Isadora. Tá dando para me ouvir? Estou conseguindo te ouvir. Então, prof, eu também acho que eu mereço, né, um ponto. Uhum. Eu me dediquei, como no último bimestre, procurei sempre ler os artigos, os vídeos também. O trabalho que eu e meu grupo fizemos, a gente pesquisou bastante, procurou bastante referência, né, para ter um conhecimento bom para passar para a turma. O projeto integrador também, que eu e as meninas ficamos com a sua matéria, a gente procurou também deixar de um jeito que a senhora ache que esteja válido, né? Eu já olhei, né, todos fizeram bem certinho. Então, a gente se esforçou bastante para agradar, para fazer certinho, e eu também me esforcei durante toda a trajetória desse bimestre. Você tem mais alguma questão, Isadora? Não. Nada. Nada a declarar? Nada. O Jonathan. Esse não vem mais. Camila, eu vi a Camila por aí. Não? Keila. Oi, professora, eu tô aqui na rua. Camila, então fale, Camila. Você consegue me deixar para o final, que eu tô na rua, tô a caminho de casa. Pode ser, Camila, pode ser. Keila. Então. Eu, prof. Oi, fale, então, Keila. Primeiro eu queria dizer que eu acho importante essa autoavaliação que a professora faz, porque nos ajuda a trabalhar a consciência, e eu acho isso muito importante, tá? Então, assim, com a minha consciência muito tranquila, eu digo que mereço esse um ponto, porque eu participei, e eu acho isso muito importante. Eu fiz todas as atividades, participei dos trabalhos,
em relação aos trabalhos, com muito interesse, inclusive, né? Aproveitando ao máximo os conteúdos. Gosto da sua postura, esse olhar crítico que a Prof tem em relação ao modelo de escola atual e os problemas que existem dentro das escolas, né? E eu acho que é isso, Prof. Gostei muito da disciplina, é uma disciplina que eu me identifico muito, né? E as suas aulas fizeram com que eu me despertaram ainda mais interesse, fizeram com que eu pensasse, inclusive, em trabalhar com isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Sucesso aí. A Michela está por aí? Acho que não. A Neuza. Eu estou aqui, professora. Então, vamos lá, Neuza. Professora, eu fiz todas as atividades, eu participei dos trabalhos, amei fazer o projeto que a senhora propôs, assim, foi de grande valia, de grande aprendizado. Os artigos eu gosto de ler, eu gosto de rabiscar porque eu imprimo, eu gosto de escrever as partes que mais eu me interesso. E ainda falta eu terminar um deles, ainda que eu não terminei, eu comecei o segundo artigo ali, ele está na metade, mas eu vou terminar, mesmo porque eu gosto de ler tudo antes da prova, né, do aprendizado. Gosto da forma como a senhora ministra as aulas, essa sua forma de falar, eu me identifico, eu consigo absorver bastante, eu consigo aprender. Então, trouxe para mim crescimento, trouxe evolução, aprendeu a lidar com coisas que eu ainda tinha um pouco de dificuldade, eu consegui absorver para o meu aprendizado pessoal e no profissional também, na área que eu trabalho com pessoas, apesar de não ainda na área psicológica, mas eu trabalho com vendas e isso me fez crescer muito. Eu gosto de como a senhora ministra as aulas, eu gosto do seu jeito, não é a puxação de saco, realmente eu me identifico. Procurei também colocar esse aprendizado que a senhora me trouxe para as outras aulas, para as demais matérias, essa pontualidade, essa correção de palavras, de acento, de colocar tudo certo, tudo correto. Então, para mim mesmo foi crescimento e aprendizado. Agradeço. Muito bem. Valeu. Obrigada sempre, professora, gratidão, tá? Obrigado por tudo mesmo. Eu estou muito e a Neuza foi uma estudante que, né, a gente conversou em outros horários, que ela pediu para eu tirar dúvida da matéria. Exatamente. Então, o professor está sempre à disposição, né, Neuza? Sempre que eu precisei, a senhora estava lá, respondeu meus e-mails, se prontificou a me atender em aula depois do horário, e sempre que eu precisei, a senhora me atendeu. Muito obrigada. Exatamente. Fico bem feliz. Obrigada. É isso aí. Patrícia. Oi, prof, eu? Deixa eu... fale, Patrícia. Tá, então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Eu acho, sim, que eu mereço também, um ponto. Eu posso dizer que eu evoluí muito. Inclusive, os semestres passados, poucas aulas eu via, o bimestre passado, poucas aulas eu via ao vivo, né? Então, esse bimestre eu me policiei para ver as aulas ao vivo, então eu consegui ver as aulas, consegui fazer as atividades, consegui ler os artigos, eu estou bem satisfeita com a evolução que eu tive. Claro, acho que tenho e todos temos que melhorar, né? Então, um ponto que eu preciso melhorar é realmente na participação ao vivo, vamos dizer, na participação, né? Quando tem as aulas. Né? Você falar. Isso, exatamente. Que muitas vezes eu tenho vontade de falar, mas eu fico ali na timidez, vamos dizer. Então, isso eu tenho que melhorar. Mas tem que meter a cara, Patrícia. É verdade. Tem que ir lá e meter a cara e falar, né? É isso aí. Sim, é verdade. Então, eu aprendi bastante, eu adorei a matéria, eu gosto muito de trabalhar com adolescentes, sempre trabalhei, né, em grupos na igreja, então eu tenho paixão por adolescentes, então agregou muito, tenho, né, claro, adolescentes da família, então tudo isso me fez evoluir no aprendizado e está me ajudando bastante. Em relação à sua postura, às suas aulas, não tenho nada que reclamar, pelo contrário, tenho muito a agradecer.
Inclusive, nos trabalhos que nós apresentamos, eu já comentei isso, né, numa apresentação de trabalho, vou repetir, que você é a professora que para mim mais agregou quanto ao crescimento, ao desenvolvimento. Você sempre dá muitas dicas nos trabalhos, nas aulas, então isso faz a gente ir melhorando, né? Então eu sempre procuro anotar tudo que você passa e obrigado, eu aprendi bastante, é isso. Então, parabéns para ti, né, Patrícia? Eu acho que isso, eu estava lendo o texto de Paulo Freire ontem, hein? Paulo Freire traz 4 palavras. Primeiro, sobre a questão da amorosidade, do amor. Segundo, a questão da humildade, né? E a questão do aprender a aprender. Então, realmente, né, a gente está aí para aprender, para ensinar, por aí. Rafael, cadê você? Oi, estou aqui. Oi, boa noite. Fale, Rafael! Bom, Eu acho tão bonitinho você, como você fala. Vai lá, Rafael. Eu primeiro queria agradecer, né? Você é uma professora, eu vou começar por essa parte que eu acho um pouco mais fácil de falar. A senhora é uma professora que sempre deu oportunidade para a gente acionar nossas dúvidas, a gente perguntar sempre em questão à matéria, em questão em coisas que envolvam a matéria, tanto questões que eu sempre tive antes de começar a faculdade de psicologia, através das aulas a senhora pude acionar essas dúvidas. Eu sempre quis falar nas aulas justamente porque a senhora é uma professora que explica muito bem, que fala muito bem, puxa a orelha quando tem que puxar, é bem direta no que a senhora quer da gente. E esse projeto que a senhora passou para nós nesse bimestre foi bastante cansativo, mas foi muito gratificante fazer, porque eu, como pessoa assim, no pessoal, me abri um olho para um estudo, para a questão de pesquisas, questões de fazer projetos, promoções, né, de diversas formas e em diversas maneiras, né, através desses estudos que a gente tem que fazer, né, é isso aí. Então, assim, abrir um olho maior para mim em questão a isso, em estudar, em pesquisar, em fazer projeto, em incentivar, e estar ali a cara a tapa para a promoção da saúde e do bem-estar da população e das pessoas. Rafael, Bom, só uma questão. Você tem quantos anos? 21. Admirável a sua maturidade psíquica. Continue assim. Vamos lá. Obrigado. Bom, eu, em questão como aluno, confesso que eu não li todos os artigos. Eu separei eles justamente para ler futuramente, porque é uma questão que eu estou aprendendo ainda a administrar, a entender. Mas em questão, todos os vídeos da senhora, todas as aulas, eu gostei sempre de participar. Então, eu acho que eu mereço sim esse um ponto, justamente pela nossa dedicação, né, pela minha dedicação, tanto à matéria quanto ao estudo, porque foi uma matéria que me agregou muito durante esse semestre, né? E confesso que eu queria ter mais aulas com a senhora futuramente. Ok, Rafael. Acho que a gente se identificou, né? É que eu acho você, sabe, você é bem novinho, né? Eu admiro isso. E você meteu, no primeiro bimestre você quase não falava, né, Rafael? Sim, conforme eu fui me adequando ao jeitinho da senhora, eu fui aprendendo que se eu ficar quieto, eu não vou aprender nada. Se eu ficar quieto, eu não vou... Não que eu não vá aprender, mas eu tenho que me expor, eu tenho que me impor, eu tenho que perguntar o que eu quero perguntar, matar minhas curiosidades, e conforme as aulas foi passando, as curiosidades e as dúvidas que eu tinha antes de começar a faculdade veio junto com as matérias e acabou agregando tudo de uma forma só. É isso aí, tem que ir, né? Você está pagando um curso para ser psicólogo, e você está aqui para aprender. Então, você vai ter professor de tudo que é jeito. Você tem que encarar o professor. Você vai ter que encarar o teu paciente. Você vai ter que encarar a tua instituição. Então, é isso aí. Que eu, inclusive, falei essa semana sobre isso, em relação a isso, que eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje no primeiro semestre, no primeiro período da faculdade. Lá naquela época, logo no começo da pandemia, os professores estavam puxados, né? Estavam atolando a gente, digamos assim, de atividades. E naquela época, nossa, quanta atividade! Nessa época, a gente está todo mundo passando por essa dificuldade. E hoje eu tenho uma percepção diferente, que a gente tem que ter
bastante coisa para a gente estudar, porque a gente está estudando justamente para ajudar outras pessoas a entender sobre si. E não tem como a gente ajudar as outras pessoas a entender sobre si, né, ao bem-estar e à promoção da saúde sem a gente entender nós mesmos, sem a gente se esforçar para isso. Então, a gente tem que ter essa visão de que professor tem que ser assim mesmo, tem que puxar a orelha, tem que incentivar, tem que dar atividade. Às vezes é cansativo, às vezes é exaustivo, justamente para quem trabalha, como eu também, eu trabalho tipo, o dia todo, acordo cedão, como todo mundo, mas mesmo assim sempre dou um jeitinho. Sempre estou lá estudando, sempre... Às vezes tinha questões do projeto que a gente estava fazendo, que durante o ônibus, no caminho para o trabalho, eu estava estudando sobre o projeto, escrevendo a questão que a gente precisava para compor o trabalho. Então, é sempre ajeitar, tipo, não é que não tem tempo. Sempre a gente consegue. É só tentar, é só se esforçar para conseguir. E é isso aí. É isso aí, Rafael, né? Né, tem que ter esse compromisso, né? Eu já vou falar sobre isso. A Sara, acho que a Sara não está mais, né? Eu não lembro. É Samela. Tá. Alguém ficou de fora que chegou depois, que não fez a autoavaliação? Professora, eu não fui chamada. Ah, Joyce, é que essa minha chamada é a chamada antiga. Pode falar, Joyce. Então, para mim, com a troca de turma foi um pouquinho difícil me adaptar, mas o desenvolvimento do adolescente foi o que eu mais gostei, né? E crítica, assim, eu não tenho, só tenho que agradecer a professora, porque quando eu precisava, quando tinha dúvidas, você me ajudou, do teu jeitinho, mas me ajudou. E é isso, professora. Uhum. É que você estava numa turma mais quieta, né, Joyce? É verdade. E essa é mais participativa e tal, né? Sim. Uhum. Mas é bom. A turma da manhã é mais quietinha, né? Acho que eles ainda estão acordando e tal, né? Aquela coisa, tá? Bom, pessoal, mais alguém ficou sem eu chamar? Oi, professora. Eu pedi para você adiar um pouquinho. Tá, Camila. Eu estava na rua, mas agora eu estou no carro um pouquinho melhor. Pode Bom, falar, professora, Camila. eu acho que assim, foi um semestre complicado para mim em particular, como a gente já falou, cada um tem suas particularidades, né? Eu confesso que eu fiquei bem perdida em relação às matérias, então, às vezes, alguma eu sei que eu fiz uma atividade, a outra eu não tenho certeza, eu ia pegar agora essa semana para dar uma conferida em tudo, então eu não posso dizer com certeza se está tudo certinho na sua matéria, mas eu sei que principalmente no trabalho eu me empenhei bastante, porque foi um projeto que, além de tudo, me chamou a atenção, então eu acredito que eu mereço assim a nota. Ok. Você tem alguma sugestão, alguma questão? Não. Ok. Mais alguém eu não chamei, pessoal, para fazer autoavaliação, que chegou depois? Não? Todo mundo falou? Bom, pessoal, então, eu vou fazer agora a minha avaliação e a autoavaliação de vocês, da turma. No geral, a turma cresceu bastante, né? Eu acho que vocês melhoraram muito, né? No geral, né? Os trabalhos, os projetos, o compromisso. E eu vou chamar a atenção, cuidado. Tome muito cuidado, vocês estão aqui para aprender, é focar no aprendizado, né? E vocês vão encontrar professores e colegas de tudo que é jeito. Então, o maior compromisso nós, enquanto psicólogos, é aprender a conviver com os vários tipos de personalidades. Com os vários grupos, com as questões de grupo, de pessoas, né? O que eu falei hoje de manhã para a turma? Se eu tenho dificuldade de lidar com um colega da sala, porque ele pensa diferente de mim, porque ele vê o mundo diferente de mim, como que eu quero ser psicólogo? Tá? E eu tenho esse jeitão. Agora, preconceito...
Eu trabalho com a inclusão há mais de 80, desde 85, né? Inclusive, eu ganho prêmios, tá? Então, nós temos que cuidar com as nossas percepções desviadas, lembrando que o outro é o teu espelho. Então, se tem alguma coisa no outro que te incomoda, é o reflexo. Então, tomem cuidado. Outra coisa que eu tenho percebido no curso de psicologia geral, eu dou aula no curso de psicologia de outras instituições. Cuidado para não confundir o curso com terapia. Ah, o curso com terapia. Eu sei que está todo mundo numa pandemia, que está todo mundo em casa, tá? Mas foque no teu estudo, faça. Eu tenho uma agenda, eu não paro. Eu não paro. Eu não tenho tempo para nada. Ah? E eu, claro, eu podia trabalhar menos, mas para que eu não posso ir para lugar nenhum? Né? Todo lugar que eu vou, eu sou recriminada. Se eu vou viajar, sou recriminada. Se eu vou lá, né? Porque não pode. A gente tem que cuidar. Quem pode não sair de casa deve ficar em casa para ajudar. Né? A situação está feia mundialmente. Tem países escondendo a verdade. Tá? Então, foque nos seus estudos, no seu objetivo. O professor, ele está aqui para ensinar. E para você sair daqui um profissional com excelência. Com excelência. Se você tem medo de falar, se você se sente inseguro, você tem que tratar isso. Mas da terapia. Não na aula. Tá? Outra questão que nós temos que nos acostumar. Infelizmente ou felizmente, né? Que é essa realidade que nós estamos vivendo. É falar com família online, sei lá o que, tudo online. Nós não sabemos quando que nós vamos sair desse modelo. Então, sabe quando nós estamos no meio de uma tempestade, você tem que se adaptar. E se nós, psicólogos, temos dificuldades de nos adaptarmos às mudanças, como é que nós queremos ajudar alguém? Sabe? Então, vocês têm que pensar nisso. Outra questão, que isso sirva para todos. Se você está com alguma dificuldade em alguma disciplina para aprender, a questão do professor, puxa, eu quis falar na aula, o professor não me ouviu, e tudo mais, fale com o professor. Eu trabalho na SINAC, eu atendo os estudantes que têm dificuldade e tal. Então, o que eu sempre sugiro para eles? No final da aula, conversar com o professor. De repente tem alguma dificuldade. Agora, pessoal, o nosso curso é um curso delicado. Então, cuidado. Cuidado, porque é como algumas pessoas falaram, aqui, de repente, eu estou falando de alguma coisa de adolescente, você mexe contigo. Mexe. Mexe com a gente. Outro dia eu fui assistir uma palestra do meu amigo autista, eu comecei a chorar, porque ele começou a contar a vida dele, mexe com a gente. Então, é isso. E aproveitem o curso, aproveitem os eventos, tá? Aproveitem as lives, aproveitem os artigos, aproveitem os livros que eu deixei lá, tá? Depois eu vou explicar lá sobre o material, tá? E psicólogo tem que ser uma tora. A gente tem que ser uma tora no sentido assim, de nós termos o poder egóico e darmos conta. A gente tem que dar conta, porque cada vez mais o mundo vai precisar.
Quanta gente que pensou que nunca, né, que nunca ia precisar fazer terapia, né, que nunca ia precisar fazer terapia, que eu vi que alguém levantou a mão ali, né? Gente, eu nunca escutei tanta gente que eu nunca imaginei, eu vou fazer terapia, eu vou para terapia, né? Então, o mundo nunca precisou tanto de nós. Então, nós temos aí que nos trabalhar. Eu gosto muito de Erik Erikson, por quê? Erik Erikson, ele foi fazer terapia. Ele foi ser paciente. E ele entrou aonde? Na crise da identidade, porque o pai dele morreu. E olha o trabalho lindíssimo que ele fez. Tá? Outra coisa que eu preciso falar para vocês, todos os projetos que vocês desenvolveram, eles são aplicáveis. Então, vocês podem melhorar e aplicar. Tá? Todos. E, no geral, eu amei dar aula para vocês, eu acho que vocês são uma turma comprometida, a maioria, quase 90%, e parabéns para vocês, continuem assim, pesquisando, estudando, querer realmente ser um profissional com excelência. Porque uma coisa eu vou falar para vocês seriamente. Tem muitos jovens hoje, com 21, 22, por isso que eu perguntei a idade do Rafael, tá? Sendo procurados com lanterna. Porque hoje, o que as empresas querem? O que o mundo do trabalho quer? Uma pessoa responsável, uma pessoa estudiosa, uma pessoa séria, comprometida. Comprometida. Acho que era o Jorge. Pode falar, Jorge, fale. Oi, professora. Só essa questão de ser uma tora, entre aspas, que eu não entendi muito bem da professora. Porque eu tenho assim, eu penso de que forma? Que a gente não pode atender a demanda de todo mundo, senão a gente vai ficar louco. Sério? Sério? Não concordo. A gente não pode atender a todas as demandas. Porque, assim, essa questão, a gente é psicólogo, tudo, a gente precisa ser forte, a gente precisa saber separar o que é nosso na hora que a gente for atender o cliente. Exatamente. E eu acho que trazer isso como uma tora, isso que eu entendi, tá, prof? Eu posso estar enganado, posso estar equivocado. Mas ser uma tora, eu interpretei que é atender tudo, abraçar tudo. A gente tem o nosso tempo. Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso tempo, sabe? Pensar não atender a demanda de todo mundo, não misturar, porque senão a gente acaba ficando louco. E eu acredito que todo psicólogo, sim, deveria fazer terapia. Na minha concepção, tá, professora? Pode ser que no decorrer do curso eu mude isso, eu pense de outra forma, eu estou começando o curso agora, mas eu acho que a gente deveria sim pensar no nós também, e não abraçar tudo, porque senão a gente fica doente também. Não, mas a tora não é abraçar tudo, Jorge. A tora é você ter a questão do poder egóico. Você precisa ter o poder egóico. Quando eu coloco essa coisa do mimimi, não é esse negócio aí de internet, essas bobajalhadas aí que o povo coloca, não é isso. Nós temos que trabalhar as nossas fragilidades, enfrentar elas, mas trabalhar o nosso poder egóico. Porque senão tem muitos estudantes que, na realidade, eles não aguentam o curso. É igual estudante de medicina. A maioria dos cursos hoje de medicina, na federal, no final só se formam 10. Tá? Só se formam 10, sabe por quê? Porque eles não aguentam o tranco. Você entendeu? É isso, tá, Jorge? Entendi, prof, obrigado. Tá? Não é abraçar o mundo, meu filho. A gente precisa dormir, comer, relaxar, descansar, né? Exatamente. Não, tá louco? Daiane, fale, Jorge, pode falar. Eu ia comentar, professora, que, para mim, não interprete como vitimismo, de qualquer forma.
para mim é um pouco mais difícil, porque, assim, todos sabemos que o ser humano, ele nasceu para dormir à noite, né? E eu trabalho de madrugada. Ah, puxa. E para mim é extremamente puxado, porque chega no dia de quinta-feira, eu tô extremamente viajando nas coisas. E eu preciso focar muito além do que é necessário para poder absorver mais a matéria, sabe? E para mim, às vezes, é um pouco difícil, mas eu não faço isso de uma muleta e continuo tentando e vou conseguir. Mas, como todo mundo sabe, é um pouco mais delicado para quem não dorme à noite. E eu trabalho 8 horas seguidas de noite, não é? E é todo dia. Então é um pouco mais complicado, mas isso não me impediu de estar fazendo uma faculdade e de estar aqui tentando e estar conseguindo. Não é fácil, Jorge, não é fácil, porque já foram feitos vários estudos, né, sobre a questão de quem não dorme à noite, não é? Realmente. Tanto que muitas empresas acabaram com o terceiro turno, né? Muitas empresas. Eu trabalhei como psicóloga no terceiro turno, então eu ia 1h, 2h da manhã, tá? Como a gente chamava antigamente, o chão de fábrica. Eu cansei de madrugada trabalhar, né? E eu tô cansado também, mas o mercado de trabalho não tá muito fácil, professor. Não é? Mas, assim, boa sorte para ti, tá, Jorge? Tá? Muito obrigado, professora. Tá. Acho que a Daiane quer falar. Fale, Daiane. Oi, prof. Eu acabei não pegando o início da tua aula, eu não cheguei em casa ainda, daí entrei pelo celular mesmo. E a professora estava fazendo autoavaliação, é isso? É isso, acho que só falta você. Pode falar, Daiane. É Daiane Lima. Pode isso. falar. Uhum. Então, prof, semestre passado eu dei um e-mail para mim, porque eu fui bem sincera, assim, falei que deixei muito a desejar das atividades semanais que você passava, mas esse segundo bimestre eu fiquei bem mais contente, porque eu consegui fazer todas as atividades da semana, o que para mim era difícil antes, então esse bimestre eu já consegui. E também, uma coisa que eu tinha falado com a professora Ana, é que eu e o meu grupo, a gente se achou mais, a gente teve mais engajamento, sabe? Então, nos trabalhos, eu acho que isso ficou muito perceptível. E se bimestre passado eu dei um e-mail, esse bimestre eu posso dar 2 com toda certeza. Não, mas a nota é 1, mas valeu. Ganhou então é 1. Obrigada, prof. Obrigada. Você tem alguma questão a mais? Alguma questão a mais? Você quer comentar alguma? Eu acho que no momento não, prof, mas se eu lembrar eu te retorno por e-mail, pode ser? Pode. Todo estudante ele tem toda a liberdade, né, de me passar e-mails, feedbacks e tudo mais. Tá bom, Daiane? Belezinha, então. Muito obrigada. Eu acho que o Antônio entrou, né, Antônio? Antônio, falta você fazer a sua autoavaliação. Oi, professora. Boa noite, Antônio. Boa noite, desculpa, eu cheguei agora em casa, eu só estou tentando conectar pelo computador, porque eu estou sem um fone. Não, mas tudo bem. Antônio, nós estamos discutindo a autoavaliação, que vale 1 ponto, né? Então, para você comentar aí sobre a aula, sobre se você fez tudo, como é que foi no segundo bimestre, como é que você foi? Então, no começo eu tinha, né, tido um pouco de dificuldade, né, até tive o seu feedback, né, referente à questão de buscar mais alternativas, né, de autores, enfim. No começo, realmente, eu achei que eu estava um pouco errado. Para com isso, Antônio, não é questão de estar certo e de estar errado. Tá? Para com isso, de te culpar tanto. Vai lá. Mas não estou me desculpando, eu estou apenas tentando... você se culpar. Ah, tá, entendi. Você se culpar. Mas eu acho que o feedback foi positivo e eu percebi que eu melhorei bastante, né? Eu acho que no começo é um pouquinho dolorido, né? Mas eu percebi que realmente foi construtivo. E tanto é que o resultado foi ótimo na primeiro bimestre, né? Fui bem na prova, minha nota foi boa, então realmente, às vezes a gente tem que deixar um pouco esse lado de achar que a gente
acha que está no caminho certo, mas às vezes a gente não está. Então, às vezes é preciso levar um puxãozinho de orelha para, né, pra buscar algo mais positivo. E deu certo. Então, eu acho que foi positivo. Claro que eu ainda preciso melhorar bastante. Eu venho buscando, né, estudar mais, ler mais. Então, eu acho que faz parte. Então, foi bastante construtivo esse semestre. Não só na sua matéria, mas acho que no modo geral, porque valeu para as outras também, né? Uhum. Ok, você tem alguma sugestão, alguma questão, Antônio? Não, professora, eu não, na verdade, eu não cheguei a parar para pensar em alguma questão, alguma coisa que precisa melhorar ou não. Eu acho que, por enquanto, tá tudo perfeito. Uhum. Então, Antônio, eu quero te agradecer, né, que você tem ajudado bastante o curso, você tem se empenhado, eu acho que isso também fez bem para você, sabe, Antônio, você entrar no grupo dos eventos lá e ajudar, eu acho que isso também te ajudou bastante, né, acho que isso é bom, Ajudou. né. Eu falo que ajudou porque eu tinha mais insegurança para participar dos trabalhos, assim, de apresentação via câmera, né, falar, e o primeiro foi bem ruim, mas eu percebi que eu melhorei bastante nas próximas que surgiram. Eu acho que isso te fez bem, né, Antônio? Né? Então, uma coisa que um professor ele tem que ter essa percepção, às vezes de incentivar o estudante, né, a fazer outras coisas, né, para te encorajar. Eu acho que você às vezes você se autocritica demais, sabe, Antônio? Então, não precisa, Outro dia eu estava lá na casa do meu irmão, a filhinha dele tem 5 anos, ela não admite ela errar. Pense, Então a gente erra, eu também erro, todo mundo erra, né? Nós temos falhas, o homem é um ser inacabado, nós somos pessoas inacabadas, nós estamos aí para melhorar, né? Ok, Antônio? Então, eu quero te agradecer, né? Você tem contribuído bastante, nos ajudado. Não é fácil organizar um evento, e às vezes eu percebo que às vezes o acadêmico não participa, né? Mas cada um no seu tempo, às vezes também o acadêmico não tem tempo. E dá trabalho, né, Antônio? Bastante. Bastante. Só nós é que sabemos, né, Antônio, o nosso trabalho. Verdade. Tá bom, Antônio? Então, muito obrigada pelo seu empenho aí, tá? Eu que agradeço. Obrigado, professora. Eu acho que isso é um bom exercício, né? De trabalho em equipe, de ceder, às vezes dá umas encrencas, né, Antônio? Mas a gente resolve. Os bastidores, só nós é que sabemos, né? Levamos os puxão de orelha da coordenação, mas as coisas vão andando, né? Pensa que é fácil. Pessoal, então é isso, tá? Eu desejo à turma toda sucesso, eu agradeço, tá? Eu agradeço, e aprender, às vezes, dói, né? É isso aí, né? Dói, aprender dói, né? É isso aí. Bom, pessoal, vamos ao PI agora. Quem é que tem que apresentar o PI? Nós, professora. Então, podem começar. Bom. Depois eu só preciso, Elisane, que você me mande lá no meu WhatsApp os nomes completos de todas, tá? Ok? Pode começar. No e-mail, professora, que a gente encaminhou para você, tem o nome de todos. Tá. Mas se você puder me mandar aqui depois, tá bom? Tá bom. Nós vamos fazer a apresentação. O Jonathan não está aqui, mas o vídeo está gravado. Eu não sei se isso tem algum problema. Não. O Jonathan não estava na aula hoje? Pois eu não estou vendo ele aqui. Jonathan, cadê você? Tá, então eu vou, porque já são quase 8:55, prof, eu vou aqui dar andamento, tá? Explicar para o pessoal aqui que o título do artigo que nós selecionamos é referente a transtornos de humor, especificamente sobre transtorno bipolar em crianças e adolescentes. Então, o vídeo que a Elisane vai transmitir, ela aborda essa questão sobre a aceitação do diagnóstico, né, de transtorno bipolares em crianças e adolescentes, um debate sobre essa situação,
e também sobre a questão da alternação do transtorno bipolar, de episódios de mania, euforia, dos episódios depressivos, e aborda também a questão de depressão bipolar. Mas o vídeo está bem explicativo, acho que vai ficar bem fácil do pessoal entender. Daí, Liz, se puder compartilhar. Só um pouquinho, professora, que ele travou, vou tentar de novo. Ah, sem problemas. Me contar outra. Liz, não estiver dando, eu posso tentar aqui. Olá, eu me chamo Elisane Santos e juntamente com a minha equipe do projeto integrador deste semestre de 2021, que tem como título Psicologia em Saúde, vinculamos o nosso trabalho à disciplina de Psicologia e Desenvolvimento Humano Infantil e do Adolescente, ministrado pela professora Edmarise Barney. A especialidade de Psicologia em Saúde, ela foi regulamentada pela Resolução CFP número 3, de 5 de fevereiro de 2016, e ela nos traz algumas habilidades e competências que se julgam muito necessárias e pertinentes para que o profissional desta área faça uma boa atuação. A minha equipe escolheu um artigo de 2019 que tem como título Transtornos Bipolares em Crianças e Adolescentes. Nós colocamos aqui um breve conceito do que são transtornos bipolares. São episódios de depressão clássica alternados com episódios de mania, o que poderíamos também chamar de euforia. Bom, o transtorno bipolar, ele afeta severamente o desenvolvimento normal e funcional psicossocial das crianças e dos adolescentes, e ele também está muito associado ao aumento do risco de suicídios, de psicose, de abuso de substâncias, de problemas comportamentais, de problemas acadêmicos, sociais e até mesmo problemas legais. O artigo traz para a gente alguns comportamentos que o indivíduo apresenta quando entra num estado de humor depressivo, né, ou num estado de depressão maior, quando ele entra num estado de mania, né, que é bem ao contrário da depressão, e quando ele entra no estado de hipomania, que seriam aqueles comportamentos da mania, só que de uma maneira mais suave, mais leve, que não vão causar prejuízos acentuados, como seria no caso da mania, como apresentariam no caso da mania. O artigo também traz para a gente alguns subtipos de transtorno bipolar. Nós temos o transtorno bipolar tipo 1, que seriam um episódio de mania com ou sem um episódio de depressão maior. O tipo 2, que seriam um episódio de depressão maior e pelo menos um episódio de mania. Já o transtorno ciclotímico ou a ciclotimia seriam numerosos episódios de sintomas de hipomania com numerosos episódios de estado de humor depressivo. Bom, como já vimos, a depressão bipolar, ela traz um prejuízo significativo aí para o funcionamento psicossocial e alto risco, né, de suicídio em crianças e adolescentes, mas, no entanto, existem alguns tratamentos que podem
há alguns tratamentos com medicação e terapias que podem auxiliar aí na diminuição desses sintomas. Como tratamento, nós temos a farmacoterapia, né, que é muito boa, porém, ela pode causar alguns efeitos colaterais neurológicos, cognitivos e gastrointestinais, né, e também com o uso do lítio, fazendo o tratamento com lítio, a alta toxicidade dele no nosso organismo pode causar tontura, fala arrastada, vômito, confusão mental, visão embaraçada, e até mesmo a perda de líquidos. Bom, já os tratamentos psicossociais, eles são muito importantes para o paciente, para a família, no que diz respeito ao enfrentamento a esse tipo de transtorno. E dentre esses tratamentos, essas terapias, nós temos a TCC, né, que vai abordar muito, dar muita ênfase à validação empática. Temos os grupos psicoeducação multifamiliar e familiar individual, que vai trabalhar muito a questão da compreensão do transtorno e o seu tratamento. Temos a terapia focada na família, que vai trabalhar muito a consciência de como lidar com esses transtornos. A terapia comportamental dialética, que inicialmente ela foi adaptada para os adolescentes, e inicialmente ela trabalhava com os adultos na questão do transtorno de borderline, e a terapia ritmo interpessoal e social, que ela vai fazer a sugestão de estressores, né, que precipitam ou que até mesmo agravam episódios da bipolaridade. Bom, para finalizar, estudos indicam que realmente é possível diagnosticar o transtorno bipolar em crianças e adolescentes, né, mas que deve-se levar muito em consideração o estágio de desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes, os aspectos culturais, e se até mesmo não existe algum outro tipo de transtorno, como, por exemplo, o TDAH. E aqui nós deixamos os links que nós iremos compartilhar com vocês, né, do artigo, para quem quiser acessá-lo na íntegra, e do questionário que nós elaboramos com base nesse estudo do artigo. Muito obrigada. Muito bem. Parabéns. Excelente o trabalho de vocês, né? Parabéns para vocês. Tá? Eu preciso, Elisiane, que você me mande aqui no meu WhatsApp o vídeo. Tá, pode deixar que eu mando. Tá, o vídeo e o nome ali, tá ok? Tá, beleza, prof, já mando. Tá, parabéns. Oi, professora. Olá. Tudo bom? Tudo. Prof, a gente vai apresentar um slide, tá, para eu contar um pouquinho sobre o nosso artigo e mandar o vídeo depois, porque a gente ia fazer uma entrevista com uma psicóloga hospitalar e ela teve que remarcar para amanhã. A gente até tentou fazer com áudio, mas não deu certo. Então a gente prefere apresentar agora e depois mandar certinho para a turma, no grupo da sala e também para você, tá bom? Tá ok, daí você me mande certinho, tá? Tá. Muito obrigada. Então vamos lá. Eu fui escolhida pela equipe para apresentar o nosso artigo para o projeto integrador, e o artigo escolhido foi o acolhimento como postura na percepção de psicólogos hospitalares. A nossa ideia era relacionar o acolhimento com a matéria da professora Edi, e também entender melhor quais são as práticas de um psicólogo hospitalar e as principais habilidades e competências que são necessárias nessa área. E pode passar. Não, ainda não, pode voltar, desculpa. O artigo, ele traz uma pesquisa que usa entrevistas semi-estruturadas com os psicólogos hospitalares de um município do interior de São Paulo. E o objetivo dessas entrevistas é entender qual que é o significado do acolhimento para esses profissionais e também entender qual é a realidade profissional deles. E o tema principal da entrevista é o acolhimento como postura. Mas depois que eles realizaram essa pesquisa,
os autores conseguiram sintetizar em 6 eixos temáticos uma explicação, como eu posso dizer, a gente consegue entender nesses eixos temáticos que existe uma explicação para entender como que é a prática do psicólogo hospitalar e também quais são as principais competências que ele deve ter. Pode passar, Isa. Essa é a tabela do artigo, né? E o primeiro é a conduta do psicólogo. Os entrevistados, eles dizem que é necessário ter uma postura profissional autêntica e espontânea, a fim de criar uma conexão com os pacientes. E o segundo é o vínculo com os pacientes. Eles acham que isso é muito importante. E eles entendem que para ter um vínculo mais efetivo, é necessário que eles estabeleçam uma conexão igualitária entre o paciente e o psicólogo, e que é bem diferente das relações de autoridade que a gente vê dentro de um ambiente hospitalar, né? Achei isso bem interessante. O terceiro é o resgate da subjetividade. Então, os pacientes, os familiares, muitas vezes eles estão em sofrimento por causa da doença, por causa do processo de adoecimento, e eles acabam tendo os sentimentos, os pensamentos confundidos nessa fase. Então, é importante o psicólogo ajudar eles a resgatar o verdadeiro eu. Bom, o quarto é a escuta, também é uma das principais habilidades do psicólogo hospitalar, e eles entendem que deve ser uma escuta ativa. E a quinta é os atributos pessoais, eles são fatores e as vivências pessoais do psicólogo. Isso influencia muito na hora da prática, agrega muito na hora de ajudar um paciente. E o quinto é a empatia. Segundo os entrevistados, é a habilidade-chave para uma postura acolhedora no ambiente hospitalar. Então, entender que o paciente está num processo de sofrimento é essencial. E pode passar, Isa. Foi bem rapidinho, eu só queria trazer uma pegadinha mesmo do nosso artigo, para não ficar em branco aqui, a gente vai passar depois o artigo, né? Mas eu queria falar algumas considerações finais do que a gente aprendeu nesse projeto. Então, a gente conseguiu entender que o psicólogo hospitalar, ele foca muito na relação profissional-paciente. Isso é essencial para eles. Acho que todos eles, dentro do artigo, a gente vê que todos eles focaram nessa parte. A gente também aprendeu sobre a técnica rapport. Eu não sei se é assim que fala, tá? É uma palavra report. Tá. É rapport mesmo. Rapport, desculpa. É rapport, tá certo. Uhum. A gente não conhecia ainda essa técnica, ela foi citada no artigo, é uma palavra francesa que representa essa relação de paciente profissional muito bem. E dentro dessa técnica, né, existe toda uma questão emocional e também as questões físicas, assim. O psicólogo, então, ele atende com um tom de voz de uma forma, com o olhar, com os gestos, e isso é muito importante na hora de acolher o paciente. E também foi muito legal a gente aprender mais sobre a escutativa. Foi bem interessante, a gente sempre fala de escutativa, mas ali no artigo a gente conseguiu ter um entendimento melhor do que é isso na prática profissional. Uhum. E, bom, é isso. A gente vai passar para vocês o questionário hoje, no Forms, e também o texto que a gente fez, explicando o artigo. Está bem resumidinho lá, se vocês quiserem ler antes de fazer as atividades do questionário, vai ser bem legal. Obrigada, professora. Uhum. Excelente, né? Só falta vocês me mandarem os vídeos, tá? Mas todos os grupos terão a nota máxima, né? E como eu falei lá no começo, eu deixei vocês bem à vontade no sentido de criar, de pensar, né? E de buscar essa maturidade acadêmica aí. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma questão sobre os PIs? Não? Então, agora eu vou falar sobre o conteúdo da prova, tá? Lá no AVA, eu coloquei uma pergunta para vocês responderem, acho que alguém viu que eu coloquei perguntas da prova anterior, né? Até para vocês irem
se acostumando com esses estilos de questões, né? Como alguns acadêmicos tiveram dificuldade aí nesse modelo de questão, né? ENAD e tal, tá? Daí tem vários livros que eu coloquei lá. Os livros, na realidade, são para vocês, como fonte de pesquisa e tudo mais. Então, eu vou comentar aqui sobre os artigos que vocês deverão de prestar mais atenção para a prova, e os slides vocês deverão de estudar, né? Todas as aulas, elas estão gravadas, tá? Todas as aulas, elas estão gravadas lá no AVA ou no meu canal do YouTube. Então, vocês têm lá, eu coloquei lá, anais do colóquio de psiquiatria. Esse aí eu coloquei como fonte de pesquisa, que eu estava pesquisando lá sobre Melanie Klein, sobre Erik Erikson, e eu achei esse material bem interessante, principalmente para quem for para uma área mais da psicanálise, né? Aí tem o texto 1, que vai falar sobre a questão da identidade do adolescente. A prova de vocês são 10 questões objetivas. Esse artigo tem a adolescência como construção social e o estudo, tá? Aqui, ó. A adolescência como construção social, estudo sobre livros destinados a pais e educadores. Então, prestem atenção nesse artigo. Tem aqui um material que eu coloquei como psicoterapia com crianças e adolescentes e acolhidos. Isso aqui era um material mais para ajuda de vocês, e é um modelo de atendimento. Eu deixei mais como modelo de atendimento. E aqui nós vamos ter a automutilação, adolescência, as causas e consequências. Esse artigo aí também, vocês vão prestem bastante atenção nele. A questão aqui da depressão e da adolescência, aqui, ó. A depressão na adolescência é uma problemática dos vínculos. Então, esse artigo também. E aqui tem um estudo de caso, né, que eu discuti lá com vocês, no Instituto Superior de Psicologia Aplicada. A questão aqui, que é um estudo de caso, lá do Instituto de Lisboa, né, de Portugal. Aí eu tenho aqui um sobre o Facebook, sobre a questão das redes sociais, que nós discutimos bastante, a questão. Eu deixei um vídeo para vocês lá no AVA, que inclusive ela fala em espanhol, né? E é bem interessante aquela professora, ela se especializou em adolescentes, então é bem interessante, eu deixei mais para quem tiver interesse de assistir. Aqui as relações de isolamento, também do Instituto Universitário de Ciências e Psicologias Sociais, tá? Aqui, ok?
Aí eu coloquei lá um material sobre orientação profissional, que eu ia comentar um pouco sobre a questão da carreira do adolescente, mas acabou não dando tempo, eu preferi falar na última aula sobre os teóricos, para vocês terem uma visão teórica e tal, e sobre orientação profissional, vocês terão uma disciplina específica. Então, eu deixei mais aquele material ali como fonte de pesquisa para vocês. Aí tem um livro, né? Acho que alguém... são 868 laudas, o desenvolvimento humano, né? Esse livro, inclusive, para comprar, ele é caríssimo. E ele está aí em PDF, tá? Eu deixei para vocês como fonte. E daí, lá no AVA, eu coloquei mais alguns livros lá para vocês. E tem aqui o outro artigo sobre a questão das redes sociais, tá? Então, os artigos são esses. Os slides vocês têm lá, né? A aula 1, a adolescência, a aula 2, a aula 3... e a depressão e a adolescência. E sobre Melanie Klein e Erik Erikson, eu penso que eu não fiz nenhuma pergunta específica, tá bom? Então, vocês têm todo o material lá, vocês têm as aulas gravadas. Se tiver algum problema, vocês têm lá no meu canal do YouTube, tá bom? E depois que eu lançar as notas, tá? Que eu lançar as notas, tudo, vocês têm a nota do trabalho, a nota do PI, né? Quem é da minha orientação vai tirar nota máxima, que é a nota 2. Vocês têm a nota de participação, a nota da prova, da integradora, e daí a nota da prova, né? Da prova individual. Depois que eu lançar as notas, tudo, eu irei marcar uma live para ler a prova com vocês, tá? Então, se vocês acharem alguma coisa errada na prova, não se desespere. Respondam, não adianta, daí depois a gente resolve se eu tiver que anular alguma questão e tudo mais, tá? Porque eu já expliquei para vocês, a gente vai lá e cola, né? Respostinha por resposta. Às vezes você dá cola 2 respostas igual, né? Passa despercebido, né, pessoal? Por mais que você toma cuidado. Tá ok, pessoal? Então, nós ainda teremos mais um encontro para fechar as notas, né? Para ninguém ficar no ar, ok? Alguém quer comentar mais alguma questão? Tem alguma dúvida? Eu estou à disposição. Não? Não? Então, eu vou parar a gravação, ok?